A presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. O pré-candidato à presidência da República, senhor Guilherme Boulos. O grande benemérito e vice-presidente do Conselho Superior e de Relações Internacionais da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor Marco Polo Moreira Leite, neste ato representando o Conselho Superior da ACRJ. O benemérito e vice-presidente de Desenvolvimento Estratégico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito, que será o mediador do nosso evento. Para fazer a abertura desta reunião, convidamos a presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhora Ângela Costa. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar ao pré-candidato à presidência da República, Guilherme Boulos, por estar realmente ter aceito o nosso convite. Bom dia ao meu querido vice-presidente, representando o Conselho Superior, Marco Polo Moreira Leite, ao nosso vice-presidente mediador, Zé Antônio Nascimento Brito, ao deputado federal Chico Alencar, ao deputado estadual Marcelo Freixo, ao coronel Robson Queiroz Mota, ao presidente da BITO, Salvador Saladino, o secretário executivo do Conselho de Turismo da CNC, Heraldo, a todos os presentes que vejo aqui, muitos amigos, eu queria agradecer muito essa presença nessa manhã e dizer que a Associação Comercial do Rio de Janeiro completa 209 anos com a esperança renovada na possibilidade de um Brasil cada vez mais plural, inclusivo e democrático, acreditando apenas que a união das forças permitirá superar dificuldades com as dificuldades que estamos, com a estagnação econômica, o desemprego, a desigualdade social, a necessidade de reconstrução de um ambiente político e empresarial ético e de tantos outros desafios sem respostas à altura que não permitirão, que sem essas respostas não permitirão que o nosso Brasil avance para o futuro. A CRJ vem atuando com a devida isenção, abrindo espaço em respeito aos ideais desta casa, permitindo a todas as plataformas de candidatura possam vir aqui ser expostas. É importante nós dizermos que nós temos essa liberdade de trazer aqui todos os candidatos, para que todos os nossos associados tenham esse conhecimento de levar para suas casas, para suas reflexões, o que pensam cada um, para que, nessas eleições, possamos ser bastante coerentes e seguros no nosso voto. E cabe a nós, como entidade orientada à defesa dos interesses do Rio de Janeiro, abordarmos nessa oportunidade temas que nos são caros e que todos têm sido endereçados a todos os pré-candidatos. São 4 temas que elencamos como prioritário, porque, na nossa ótica, representam a possibilidade de recuperação do nosso Estado. Estes temas farão parte de uma agenda positiva que está sendo cuidadosamente elaborada por esta Casa. São eles ordenados sem ordem hierárquica, mas com igual importância. O primeiro é a manutenção, após a posse, da intervenção federal do Estado, até que possa colher frutos desta iniciativa. É importante que a intervenção deixe o seu legado. Não basta dizer que passou por aqui e não justificou a sua presença. E é muito importante que o candidato realmente tenha essa consciência e ajude a deixar o legado. O segundo ponto é a incidência sobre ICMS, do Imposto de Circulação de Mercadoria, sobre o petróleo, que hoje em dia deve ser sobre a origem e não sobre o destino, que como hoje é tributado. O terceiro ponto, nós pedimos um compromisso da esfera federal em ampliar
os esforços no sentido do Rio de Janeiro ser a porta de entrada do turismo internacional. É muito importante para o Rio de Janeiro, ele está preparado, pelos eventos que ocorreram, como Copa do Mundo, Olimpíadas. Ainda há pouco a nossa presidente do Conselho de Turismo falava da quantidade de quartos que nós temos no Rio, e o Rio realmente está preparado para receber o mundo inteiro. E o quarto é a tomada de medidas para evitar a regulamentação excessiva e também a burocracia, garantindo um ambiente de negócio mais promissor. Queremos ouvi-lo, torcendo que, em especial, os atos do novo presidente possam contribuir para um Brasil empreendedor e que traga importantes contribuições. Espero que, no final das intervenções que você vai receber, Guilherme, também dos participantes, você possa levar esse conhecimento para juntar à sua plataforma e pensar que, realmente, eu acho que quem quiser fazer um Brasil melhor tem que pensar no Rio de Janeiro como um estado que realmente, nesse momento, é tão sofrido, mas que precisa dessa recuperação e desse apoio. Obrigada pela sua presença. Bom, cumprimentar a Ângela Costa, presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, Zé Antônio, Marco Polo, que compõe também essa mesa, cumprimentar a cada um e cada uma que veio participar desse encontro, em particular a meus companheiros de partido aqui, Marcelo Freixo, deputado, Chico Alencar, deputado, estou vendo aqui também Luiz Araújo, que veio nos prestigiar aqui, que foi também presidente do Partido Socialismo e Liberdade. É uma satisfação estar aqui hoje, e quero cumprimentar, Ângela, pela oportunidade e pelo gesto que significa uma entidade tão relevante quanto a Associação Comercial do Rio chamar os candidatos à presidência do Brasil dos mais variados espectros, num momento em que o debate político no nosso país está permeado por tanta intolerância, por tanto ódio, por tanta dificuldade de fazer um debate com tranquilidade, com olho no olho e com propostas, essa iniciativa é uma iniciativa que é muito bem-vinda. Eu vou apresentar aqui alguns pontos, na verdade, alguns desafios que a nossa candidatura enxerga como desafios fundamentais para o país. Vou dialogar com alguns pontos que você trouxe, Ângela. Talvez não com todos, enfim, teremos as provocações depois para poder tratar de todos eles. Talvez, em alguns deles, com concordância de posições, outros nem tanto. Mas me sinto aqui hoje, na verdade, especialmente livre para falar, quase com uma licença poética, Chico, você que é um poeta político, quase com uma licença poética, depois de ver ontem um concorrente meu dizer tantas coisas como associar a mortalidade infantil à saúde bucal das mães, né, dizer que ditadura nunca existiu no Brasil. Então, isso me deixa com muita tranquilidade para falar o que for aqui nessa mesa hoje de manhã. Eu quero apontar aqui 3 desafios que, do nosso ponto de vista, são desafios essenciais para o Brasil e que marcam a plataforma da nossa candidatura à presidência da República, que é uma candidatura de uma aliança do PSOL, partido que aqui no Rio de Janeiro tem tido uma expressão particular no debate político, né? Para além da nossa bancada extremamente combativa, a bancada federal representada hoje pelo Chico aqui, a figura do Freixo, né, que, enfim, para o bem dos cariocas, seria o prefeito dessa cidade. Lamentavelmente ainda não foi, mas eu não tenho a menor dúvida de que o será. E nós construímos, em nível nacional, uma aliança do PSOL com o PCB e com um conjunto de movimentos sociais. Talvez alguns saibam da minha origem na atuação política e social. Eu venho da luta por moradia digna, atuo no movimento social de luta por moradia há 17 anos. Minha companheira de chapa é uma liderança indígena,
a primeira indígena a estar numa chapa presidencial na história do país também. E nós construímos essa aliança com um projeto que tem sido construído de baixo para cima. Está aqui também o Vitor, que é um dos coordenadores do nosso programa, e tem sido construído numa plataforma virtual, em encontros no Brasil inteiro, e eu vou aqui apontar alguns pontos que tangem ao debate que nós vamos fazer hoje. Um primeiro desafio, do nosso ponto de vista, é o desafio do nosso país sair da crise econômica com recuperação de emprego e renda. Nós estamos numa das recuperações econômicas mais lentas da nossa história. Nós vivemos uma recessão profunda a partir de 2015, e o processo de recuperação, ao contrário do prometido, está muito aquém, considerado, inclusive, as outras crises graves, como a dos anos 80, né? Esse processo é especialmente lento. No nosso entendimento, para haver uma saída sustentável da crise econômica e que atenda ao interesse não apenas de alguns, mas de toda a sociedade brasileira, nós precisamos começar pelo pilar da retomada do investimento público. Nenhum país sai de crise sem investimento público. A lógica de contrair investimentos com políticas continuadas de ajuste fiscal, para esperar que, com um saneamento das contas públicas, isso gere qualquer tipo de confiança nos mercados internacionais para investimento externo no país, essa lógica fracassou. Não apenas aqui, né? Mas há 3 anos se aplica essa política. Desde 2015, né, ainda no governo da ex-presidenta Dilma, quando coloca Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, e depois essa política agravada com Michel Temer e Henrique Meirelles. E há 3 anos não se colhem os resultados supostamente esperados. Sequer em relação à questão fiscal. Vejam, a política de ajuste fiscal tem sido aplicada na medida em que reduz investimentos em todas as áreas, só se corta. Ela gera desemprego, reduz a renda, porque o Estado, não apenas com investimento direto, mas também com as empresas estatais, move a economia nacional, né? Quando se reduz a renda, se reduz o consumo e, consequentemente, a arrecadação. O ajuste fiscal produz um novo desajuste fiscal. É o que nós temos visto. Nós temos visto cortes sucessivos nos últimos 3 anos e déficits fiscais sucessivos nos últimos 3 anos. Aliás, né, um dos argumentos dessa política era a contenção ou a redução da dívida. Se nós olharmos, Antônio, o percentual dívida-PIB em dezembro de 2014, antes do início dessa política, era de 59%. O percentual dívida-PIB hoje, depois de 3 anos de ajuste fiscal, é de 74%. Ou seja, é uma política insana que não cumpriu o seu objetivo em nenhum dos aspectos. Então, o nosso objetivo, enquanto projeto de governo e de país, é uma retomada forte e consistente do investimento público, o que passa, naturalmente, pela revogação da Emenda Constitucional 95, do teto de gastos, que é um teto para o crescimento. É um teto para o futuro do país e que precisa ser enfrentado, digo mais, será enfrentado nesse país não apenas por um governo de esquerda, né? Aliás, o próprio Michel Temer, né, não tem tido condições, mesmo com todos os cortes, de cumprir, né, esse regime fiscal, porque ele é insustentável. Ele significa a destruição da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Ainda nesse desafio da retomada do crescimento, é preciso ter uma política econômica consistente para a redução de juros e spread bancário, né? Hoje, né, e quem busca empreender no país também sofre isso na pele, tanto quanto os trabalhadores e consumidores, né? As taxas de juros no Brasil são insustentáveis. Nós temos tanto
na taxa Selic, a taxa de referência, ainda uma das taxas mais altas do mundo. Se vendeu a ideia de estamos nos juros mais baixos da história. Bom, fazendo uma confusão proposital entre juros reais e juros nominais. É verdade que os juros nominais baixaram, né? Mas a inflação também baixou, né, ao preço da destruição da economia nacional. Os juros reais continuam extremamente elevados para o padrão internacional. Nós vamos precisar reduzi-los. Isso passa por controle de fluxo de capitais. Isso passa por maior regulação financeira no país. O Brasil não pode ser um paraíso fiscal. Não pode ser uma plataforma de acumulação financeira de curto prazo, né, onde entram capitais especulativos, fazem o que querem, né, especulam com câmbio e vão embora. Né? E aí depois o remédio é você aumentar a taxa de juros para conter o câmbio e a inflação. Né? Nós temos que intervir antes, com regulação de fluxo de capitais, para impedir a especulação sobre o câmbio, e é isso que um governo nosso fará no país. E aí entram os juros em relação aos bancos comerciais, né, que, inclusive, sequer respeitam a referência da taxa Selic. Né, operam em outra lógica, que é a lógica da concentração bancária no Brasil, que também precisa ser enfrentada. Nós vemos nos últimos 25 anos, desde os anos 90, um processo perverso de concentração bancária, que deixou nas mãos de poucas e grandes instituições financeiras o poder de estabelecer taxa de juros na economia e estabeleceram por um teto inaceitável. Nós temos no Brasil o segundo spread bancário mais alto do mundo. Só perde para a gloriosa ilha de Madagascar, né? Que eu não acredito que deva ser uma grande referência para o crescimento econômico nacional, com todo respeito a Madagascar. Então, é preciso ter uma política consistente de redução de spread e nós temos os mecanismos para isso. O principal mecanismo para isso é a utilização dos bancos públicos. Né? Sempre que se fala disso, remetem à política da Dilma em 2012 como uma política fracassada. O que fracassou em 2012 na política da Dilma não foi, em hipótese alguma, contenção de juros e spread bancário. Foi, e nós precisamos falar disso também, uma política descriteriosa de desonerações fiscais. Né? Agora, a política de juros, de redução de juros e spread, o maior problema foi não ter levado até as últimas consequências. Foi ter cedido às primeiras pressões da FEBRABAN, da Bolsa e da turma do mercado financeiro. Então, é necessário uma redução do spread e isso se faz utilizando os bancos públicos através do mecanismo de livre concorrência. Não é? Não tem nada de estatismo excessivo aí. Trata-se de bancos de mercado reduzindo as suas taxas de juros. Se os bancos privados não reduzirem, vão perder a clientela. Essa é a concorrência. Né? Bom, e um terceiro elemento em relação à saída da crise econômica, Ângela tocou nisso na apresentação inicial, e sei que é especialmente caro aqui nesse espaço, é um processo de desburocratização e simplificação para se empreender no país. Isso é necessário. Né? Até porque a burocracia excessiva significa a porta de entrada da corrupção. Né? Porque quando se cria muito problema, aparecem os mercadores das soluções. Né? Então, é preciso ter mecanismos de redução da burocracia, e aqui falo sobretudo para pequenas e médias empresas. Né? Então, há uma lei, um projeto de lei nas duas casas tramitando, produzido por um amigo nosso, seu Valfrido Vardi Júnior, que debate regime especial das sociedades anônimas dentro de uma perspectiva de desburocratização, de barateamento de abertura, tanto com custos de publicização que hoje são elevadíssimos, e de alteração de critérios, porque hoje você tem um custo fixo que é o mesmo se alguém for abrir um grande conglomerado e se alguém for abrir uma padaria. Né? Os custos jurídicos fixos não fazem sentido e precisam ser enfrentados dentro de uma perspectiva de redução burocrática. Junto com isso, né, se selecionar melhor para quem o Estado concede crédito. Se nós pegarmos um dado do BNDES no período mais ativo da concessão de crédito, que foi
durante os governos do ex-presidente Lula e da ex-presidente Dilma. Não é? Nesse período, o BNDES concedeu em torno de 800 bilhões para grandes empresas em crédito e 74 bilhões para pequenas e médias empresas. As grandes empresas são aquelas que podem obter crédito com muito mais facilidade, inclusive no mercado de capitais. Não é? Um banco público tem que ter o objetivo de atuar no sentido de conceder condições adequadas de crédito para as pequenas e médias empresas. Esse é o nosso entendimento, dentro de um processo de facilitação e de desburocratização. Pois bem, esse é um primeiro desafio de retomada do crescimento econômico, com distribuição de renda e com uma perspectiva de inclusão social que é a nossa. Um segundo desafio que eu queria apontar aqui passa pelas condições de financiamento do Estado e de enfrentamento a privilégios. Porque não basta dizer que é preciso retomar o investimento público, né? Esse seria um discurso fácil se nós não apontarmos de onde se tira o dinheiro, né? E nós queremos fazer esse debate. E vamos fazer esse debate durante a campanha eleitoral. Porque nós não estamos entre aqueles que compartilham da ideia de que o Estado brasileiro é um Estado falido, ou de que o Brasil é um país pobre, né? O Brasil está sendo apequenado no cenário internacional. O Brasil tem um potencial de liderança regional mais do que demonstrado. Agora, nós temos um governo hoje que não lidera nem o país, quanto menos a região, né? Que está apequenando o Brasil para si mesmo e para o mundo. Agora, apesar disso, o Brasil segue sendo a 8ª economia do mundo, segue tendo, apesar de esforços sucessivos de desindustrialização e de reprimarização da nossa economia, segue tendo um parque industrial diversificado e um país com condição para um modelo de desenvolvimento soberano. Agora, para isso, precisa enfrentar, no financiamento do Estado e das políticas públicas, inclusive, enfrentar o tema da desigualdade. E aqui nós queremos pautar 2 questões que, do nosso ponto de vista, são muito caras. Uma primeira é a necessidade de uma reforma tributária progressiva no país. O sistema tributário brasileiro é, vocês sabem bem, uma aberração, em vários sentidos. Nós poderíamos falar aqui do tema da simplificação tributária, que considero também um tema importante. Hoje no Brasil, enfim, só ganha nesse sistema tributário quem tem um bom advogado tributarista, né? Com o nível de complexidade que se tem. Agora, para nós, o tema-chave, para além da simplificação, é o tema da progressividade. Não é admissível ter uma tributação que corresponde a 49,7% de toda a arrecadação do país sobre consumo, incidindo em consumo e produção, e ter uma subtributação em renda e patrimônio. Ter uma subtributação em operações financeiras. Isso gera uma desproporção tal em que os 10% mais ricos do país, e aqui falo de imposto de renda, pagam proporcionalmente de tributos algo em torno de 21% em relação à sua renda. E os 10% mais pobres pagam algo em torno de 52% em relação à sua renda. Porque, evidentemente, com uma tributação focada no consumo, quem tem menos renda gasta a integralidade da sua renda em consumo, porque tem que viver. Quem tem mais renda tem o privilégio de poder poupar, de poder investir, de poder aplicar, que são, em geral, atividades subtributadas no país. Então, o nosso programa e o nosso governo terá o compromisso com retomar a tributação sobre lucros e dividendos, que hoje é um caminho de elisão fiscal, a pejotização generalizada, né, para se escapar da tributação e fazer uma elisão pela isenção de lucros e dividendos, de juros sobre capital próprio, né? Nossa proposta é extinguir essa modalidade do juros sobre capital próprio e tributar lucros e dividendos numa alíquota de 15% a 20%.
Ao mesmo tempo, nós precisamos, inclusive, reduzir progressivamente imposto sobre consumo e produção. Né? A produção, hoje no Brasil, e o consumo estão na parte da supertributação e não da subtributação. Né? Agora, isso tem que ser compensado em renda e patrimônio. Apenas 4% da arrecadação tributária no Brasil é sobre patrimônio e 20% sobre renda. Em países insuspeitos de bolivarianismo, como os Estados Unidos, a tributação sobre renda chega a mais de 40% de toda a arrecadação tributária. Né? Nós vamos, para além da tributação de lucros e dividendos, pautar taxação de grandes fortunas, como já está previsto na Constituição brasileira há 30 anos e até hoje não regulamentado, e aumento da alíquota de imposto sobre grandes heranças. É descabido que no Brasil essa alíquota, que é de arrecadação estadual, esteja entre 4% e 8%, a mínima e a máxima, enquanto você pega a média dos países da OCDE, todos eles com mais de 30%. Então, nós queremos mudar o perfil da carga tributária brasileira, né? Com maior tributação sobre renda e patrimônio e menor sobre produção e consumo. E nós queremos pautar um ponto, conversava agora há pouco, antes de entrar aqui com o Marcelo Freixo, que é o tema das exonerações. Aqui no Rio de Janeiro, o Freixo estava me contando as isenções descriteriosas para empresas de ônibus, também para empreiteiras, em determinados casos, desde que fossem amigas do rei, não é? E as desonerações, não apenas aqui no Rio, mas em escala nacional, não seguiram no Brasil qualquer critério de geração de emprego ou de contrapartida social. Né? As exonerações seguiram muito mais um critério de poder de lobby de um setor econômico determinado com os seus parlamentares. Né? Tem ali uma bancada forte, ligada frequentemente a financiamento de campanha eleitoral, né, que defende determinados interesses, então vai-se lá e consegue-se barganhar uma desoneração de determinado setor. As exonerações chegaram hoje no Brasil, esse ano, a 283 bilhões de reais, 4% do PIB. O dobro da média internacional, que está em torno de 2% do PIB. Isso é inadmissível. Né? Fazer um pacote de exonerações como esse e depois alegar que não há recurso para investir em educação, saúde, segurança pública, onde quer que seja, beira o cinismo. Né? Então, nós vamos rever as exonerações. O país é evidente, isso não significa liquidar toda e qualquer forma de desoneração. Desoneração que tenha contrapartida social, né? Justificativa do ponto de vista de geração de emprego, muito bem. Agora, desoneração feita, como hoje, eu me arrisco a dizer, a maioria das exonerações no nosso país, né, feitas para favorecimento no varejo de determinados setores econômicos, serão revogadas num governo nosso. Serão revistas e serão revogadas porque não fazem sentido. Né? Eu vi outro dia, num jornal, a entrevista do Jorge Rachid, secretário da Receita, que estava citando alguns exemplos de setores que estão recebendo desonerações, alguns deles estratégicos para a economia nacional, como o caviar, o salmão e o filé mignon, né, que entraram nas desonerações da cesta básica. Né? Só se esqueceu de incluir esses produtos na cesta básica do trabalhador brasileiro. Né? A cachaça. Pois é, ou seja, a cachaça eu diria que é um produto mais popular para os trabalhadores brasileiros. Agora, filé mignon, salmão e caviar é uma esculhambação completa que isso entre no pacote de desonerações. Brincadeiras à parte, a cachaça também. Então, um segundo elemento para nós é o combate a privilégios econômicos e, com isso, recuperar condições para financiamento de investimento público no Brasil. Se nós cortamos as exonerações pela metade, isso significa 140 bi de arrecadação para o Estado brasileiro. Se nós fazemos, de imediato, tributação de lucros e dividendos, né, e um pacote de tributações progressivas dessa natureza para dar condições para uma redução gradual, né, de impostos
de consumo e produção, né, isso hoje dá em torno de 1,5% a 2% do PIB, né, algo que vai chegar a 120 bi. Ou seja, há condições de recuperar um projeto de desenvolvimento. E um terceiro e último ponto que eu queria apontar aqui também para o nosso debate é que não é possível debater política para o país, especialmente diante de um processo eleitoral tão turbulento como esse que nós estamos entrando, as eleições mais imprevisíveis desde 1989, um cenário de indefinição completo, produzido pelo que se fez no Brasil, pelo que essa turma do PMDB, que já havia feito aqui no Rio de Janeiro, fez no Brasil nos últimos anos. É preciso debater também a situação do sistema político brasileiro. E a nossa candidatura, a nossa campanha, não tem qualquer receio ou meia palavra em dizer que este sistema político se esgotou e se exauriu. O sistema iniciado, Nova República, na Constituição de 88, na transição lenta, pacífica e gradual, né, do regime militar para esta democracia, este sistema bateu no teto e chegou ao seu limite. E nós temos diante de nós um desafio de refundação da democracia brasileira. Porque quando se chega ao esgotamento de um sistema, os subprodutos e as excrescências saem a todo vapor, e isso é grave e arriscado para a sociedade. Quando se combina crise econômica com crise política, com crise ética, com desesperança em relação ao futuro, a história já nos mostrou a que perigos isso pode levar. Foi misturas como essa que nos anos 30 produziram fascismo na Europa. Pós-crise de 29, com desesperança, com desalento, com crise política de representação. A história não se repete, felizmente, mas os riscos estão aí para quem queira ver. Por isso o debate político, hoje no Brasil, precisa ser mais ousado. Não pode se limitar ao mais do mesmo. Nós precisamos botar na agenda do país não apenas propostas de governo. Nós precisamos botar um novo modelo de governabilidade. Porque é preciso ser coerente com as posições que se tem. Se a sociedade brasileira efetivamente está cansada de corrupção, se a sociedade brasileira não aguenta mais um modelo de gestão política baseado no toma lá da cá e no balcão de negócios, se há uma compreensão do quanto isso é danoso para o interesse público no Brasil, nós precisamos ser coerentes e apresentar um outro caminho de governabilidade. Porque não adianta dizer tudo isso durante 4 anos e depois, na época da eleição, dizer não tem outro jeito. Nós temos que fazer as mesmas alianças. Não tem outro jeito. Nós temos que governar com essa mesma turma. Esse tipo de fatalismo e de pragmatismo estreito na política é o maior responsável pela profunda desesperança, descrença que o povo brasileiro tem hoje em relação à política. Eu tenho andado o país. Tenho corrido o país, Ângelo. Semana passada fui de norte a sul, do Acre ao Pará, ao Mato Grosso do Sul, estive aqui no Rio, no Nordeste brasileiro, em São Paulo, em Porto Alegre no domingo. Estava ontem em São José dos Campos. E conversando com as pessoas, o que eu mais sinto e o que eu mais ouço é uma profunda desesperança. Dizendo, não tem jeito. É tudo igual. Não é? Eu não vou votar. E isso que se expressa, inclusive, nas pesquisas, a última pesquisa Ibope mostrou que 58% do povo brasileiro diz que não sabe em quem vai votar, ou vai votar nulo, ou qualquer coisa do gênero. Não é? Vejam bem, um cenário como esse precisa de soluções e de propostas. Que não pode ser dizer não tem jeito, é o mais do mesmo. Nós vamos ter que compor uma aliança com o PMDB e com o Centrão, porque sem isso não se governa o Brasil. Nós não partilhamos esse tipo de compreensão. Nós acreditamos que a refundação da democracia brasileira passa
decididamente por um novo jeito de governar. Passa por um novo jeito de fazer política. Passa por reaproximar o poder das pessoas. Por se utilizar de mecanismos de democracia direta e participativa como plebiscitos e referendos, que há 30 anos são letra morta na Constituição brasileira, que praticamente não se usa. Porque um setor de uma elite política nesse país sofre de um mal que se chama povofobia. Tem medo da participação popular. Tem medo de que as pessoas se apresentem e se posicionem e tenham voz. Nós não temos. Nós queremos uma democracia de verdade nesse país. O que significa que o papel das pessoas não se limita a apertar um botão a cada 4 anos numa urna e depois ir embora para casa. Nós temos que eleger nossos representantes, mas nós temos que também nos fazer representar pela capacidade e poder de decisão em temas fundamentais do país. E, por isso, nós acreditamos, e se ganharmos a presidência, vamos estabelecer um modelo de governabilidade que é, sim, de relação com o Congresso Nacional, porque as instituições estão aí. Que passa também por um projeto de renovação do Congresso Nacional, que hoje é o mais desmoralizado da história republicana, mas que passa também por outras formas de poder e decisão, como plebiscitos e referendos, como formas de participação digital, de governo digital. Né? Nós temos a experiência do ex-governador Tasso Genro, no Rio Grande do Sul, que estabeleceu formas de participação extremamente eficientes, que dão transparência, inclusive, para o poder público, né? Para as pessoas poderem acompanhar. Hoje tem mais celular que gente no Brasil. Cada um pode ter condição de acompanhar isso do seu celular, né? Cada obra, cada investimento, poder participar, inclusive. Hoje a gente se relaciona pelo celular com um restaurante, pede a comida, avalia o serviço. Com táxi, pede a comida e avalia o serviço. Por que nós não podemos nos relacionar de maneira digital com o poder público no Brasil? É uma forma de transparência, de desburocratização e também de avanço democrático, né? Uma democracia que nós estamos chamando de democracia 5.0. Né? Enfim, qualquer coincidência com o número partidário é uma mera, enfim, provocação. E, por fim, apontar uma questão que para nós é chave, que é a questão, para que esta democracia também possa ser mais efetiva e mais plena, que é de não permitir, e aí quando nós falamos de corrupção é disso que nós estamos falando, que haja uma apropriação do público pelo privado no país. Né? Que hoje é assim. Seja por meio da forma de financiamento de campanha eleitoral, como se fez até aqui, e que não se resolveu com a decisão do Supremo. Né? A decisão do Supremo, ela barrou o financiamento por CNPJ, mas manteve financiamento pelo CPF, inclusive o autofinanciamento de candidatos muito endinheirados. E também pelo tema da porta giratória. Não dá para admitir o que acontece hoje no Brasil com as agências reguladoras, o que acontece hoje no Brasil com o CAD, o que acontece hoje no Brasil com vários ministérios, que é pessoas ligadas a grandes setores econômicos da própria área irem e assumirem os cargos públicos que deveriam ter isenção e garantir o interesse público e não o interesse de tal ou qual instituição privada. Então, nós temos também no nosso programa a perspectiva de barrar a porta giratória, né, que existe hoje em várias instituições no nosso país e que tem, talvez, como um dos maiores exemplos, um concorrente meu, que teve aqui também, o Henrique Meirelles, que, de maneira muito alvissareira, saiu da presidência do Banco Boston para virar presidente do Banco Central, que depois voltou para a presidência do Conselho da JBS para virar ministro da Fazenda e agora candidato a presidente da República, não sei onde estará no ano que vem. Então, é importante que hajam formas de coibir quarentenas e mecanismos que impeçam que raposas continuem cuidando
do galinheiro no Estado brasileiro, que é isso que acontece hoje. Eu concluo apenas mencionando o seguinte, porque eu acho que aqui para o Estado do Rio de Janeiro é um ponto muito caro. Ângela mencionou a questão da intervenção federal, né? E diria que esse é um ponto em que eu acredito que, pela forma como você expressou, nós tenhamos uma divergência em como tratá-lo. Nós não entendemos que a intervenção federal seja uma solução para a segurança no Rio de Janeiro, né? Não está sendo no curto prazo. Peguem os dados, em 5 meses de intervenção federal não melhorou nenhum índice em relação à criminalidade. E nós acreditamos que tem um debate a ser feito sobre modelo. Todos nós nos preocupamos com o problema da violência. Ele afeta a maioria do povo brasileiro. Ele não afeta apenas uma classe social, né? Ele afeta uma senhora que sai aqui da Baixada, no Rio de Janeiro, para pegar o ônibus de manhã e tem a sua carteira roubada indo para o trabalho. Mas o que nós entendemos como um modelo de segurança pública, que para nós pode ser a solução para a segurança no Rio de Janeiro e em todo o país, é reverter a maneira como o debate tem sido travado, né? Há 30 anos, no Brasil, se apresenta como solução para a segurança pública mais militarização, mais punição, mais policiamento ostensivo, mais presídios. E eu temo que, se nós olharmos os dados do último período e nos perguntarmos se isso fez com que a gente se sinta mais seguro hoje, a resposta vai ser negativa. A população carcerária no Brasil dobrou nos últimos 10 anos. Ninguém está mais seguro com isso. O investimento em policiamento ostensivo, em armamento, em repressão, se amplia. E isso não tem gerado segurança. Ao contrário, o Atlas da Violência mostrou a gravidade do plano da segurança pública, que é um tema, conversávamos também antes aqui de entrar, para a nossa população, também é um tema para o turismo, que é um tema caro aqui para a associação, mas que, do nosso ponto de vista, tem que se resolver com uma mudança de modelo de segurança e de polícia, com um foco em prevenção e em inteligência. Nós defendemos a PEC 51, que está no Senado Federal, que é a implementação do ciclo completo de polícia, com desmilitarização das polícias, como, aliás, já é na maior parte dos países do mundo, né? Uma única polícia que combine papel preventivo, ostensivo, investigativo e de polícia judiciária, e que tenha foco não no tiro, porrada e bomba, que tenha foco num trabalho preventivo articulado com áreas sociais, né? Eu acredito que, antes de se discutir construção de presídios, a gente deveria debater construção de escolas. Antes de se discutir redução de maioridade penal para dar a primeira sentença para o jovem, a gente deveria criar condições para dar o primeiro emprego para o jovem. Isso não é demagogia. Peguem todos os dados de violência, eles vão nos dizer que onde há maior violência é onde há menor oportunidade de emprego, de educação, de cultura, de lazer, sobretudo para a juventude. E isso precisa vir combinado com investimento em inteligência. Os dados do Rio de Janeiro, aliás, são exemplares do que não se deve fazer. Foi de 2016 o orçamento, de 7 ou 8 bi, é isso, Freixo? Você que, enfim, é especialista no assunto. 8 bi o orçamento do Rio de Janeiro em segurança pública em 2016 e para inteligência 26 mil reais dos 8 bi. Está aí uma das respostas de por que não se descobriu até hoje quem matou a Marielle. Então, essa é uma política burra. Nós vamos enfrentar tráfico de armas e munições, né? Nós vamos enfrentar as grandes fontes da violência não botando BOP em favela. O chefe do tráfico no Brasil, vamos combinar aqui entre nós, não está no barraco de nenhuma favela. Eu me arrisco a dizer que está mais próximo
da Praça dos Três Poderes do que da favela da Rocinha. Então, o debate precisa ser feito com investimento em inteligência e investigação que seja corajoso e que vá combater, não é, as origens e os problemas da violência no atacado. É nisso que a gente acredita e, nesse sentido, do nosso ponto de vista, a intervenção federal não apenas é ineficiente, como termina por reproduzir uma lógica do mais do mesmo, não é, de mais militarização, que fracassou e nos colocou nessa crise profunda de violência e de falta de segurança no Brasil. Bom, termino reforçando e reiterando os agradecimentos à Associação Comercial pela oportunidade de fazer esse debate, né, e dizer que estou aqui à disposição para qualquer questão, para qualquer pergunta que você possa ter. Obrigado. Mas eu tinha pensado em começar por um outro tema. Como você terminou aqui no tema da segurança, eu queria fazer aqui algumas ponderações sobre o problema da intervenção, do jeito que a gente está enxergando, porque a Ângela e todos nós, atrás dela, acabamos arrastados para o problema, porque nós começamos a ser procurados como entidade empresarial por áreas que estavam sendo tremendamente afetadas com esse problema, somente o pessoal de logística, de carga, e estavam sem eco de uma ajuda do lado empresarial, e a Ângela tinha uma relação já muito boa com o comandante militar do Leste, e nós começamos a conversar e a tentar construir ideias. Uma coisa que eu acho aqui que a intervenção ela tem sido até extremamente discreta em relação a eventuais progressos que ela tenha feito, e por isso que ela está com um problema de percepção que talvez não esteja funcionando, mas, ao nosso ver, ela tem algumas coisas importantes que eu acho que deveriam ser levadas em consideração. Nós temos uma situação desastrosa do ponto de vista organizacional nas polícias, coisa até que você já mencionou aqui, mas a gente tem problemas óbvios de incapacidade operacional dessas forças, falta de treinamento, falta de ausência de dar tiro, não sabe dar tiro errado, leva tiro, incapacidade de montar situações de intervenção em determinadas áreas de uma maneira inteligente. E, ao nosso ver, um dos grandes legados que essa intervenção está fazendo, primeiro, ela vai ter um legado na área federal, muito importante. Nós sabemos hoje que a guerra moderna é travada num tipo de ambiente muito parecido com esse. O Brasil, inclusive, andou aprendendo muito com a presença dele no Haiti, mas eu acho que a sensação que a gente tem é que as forças de defesa, somente o Exército, está aprendendo aqui também muita coisa, do ponto de vista operacional. E eu acho que não existe discordância sobre tecnologia, nem nada disso, mas eu acho, a questão que eu vou colocar para você ela é uma questão provocadora, realmente, porque eu acho que a sociedade brasileira vai ser obrigada a pensar sobre esse assunto. As polícias no Brasil estão, de uma maneira geral, uma esculhambação completa. Esse é o termo, tá certo? Acho que sobre isso aí não há desacordo. O problema aqui é que está faltando um xerife ali. E como é que arruma aquilo, tá certo? Então, eu acho que tem um desafio e uma questão aí que talvez quem tenha essa capacidade seja exatamente o Exército ou as Forças de Defesa, uma disciplina. Eu pergunto a você se essa é uma discussão que vocês... Tudo que você falou aí tem lógica, tá certo? Eu só estou colocando esse debate aqui porque, até vou voltar um pouco para trás, havia, até 20 anos atrás, um negócio que acabou, que era, dentro do Exército, a inspetoria das polícias militares, tá certo? E houve uma desagregação total do aparato policial aqui no Brasil. Eu acho que a pergunta aqui para te fazer, na verdade, apesar dessa digressão,
é como é que a gente reconstrói esse troço, tá certo? E, principalmente, essa capacidade operacional, que, no fundo, é o que vai funcionar na rua, tá certo? Sai todo mundo no meio da rua aí preocupado, mas como é que faz esse troço aí, na tua opinião? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma concordância, Zé Antônio, em relação ao diagnóstico. Efetivamente, este modelo de segurança pública de polícia, ele não funciona. Ele tem, na verdade, funcionado de maneira perversa para assassinar jovens negros nas periferias e nas favelas. No Rio de Janeiro, nós temos o dado inacreditável de ter a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Né? Se isso não for suficiente para caracterizar um modelo falido de segurança pública, não sei mais o que é. Agora, a questão é, qual é a forma de solução? Nós não acreditamos que a forma de solução seja com uma reiteração e um reforço da lógica militar em outro âmbito, né? Trazendo o exército para botar ordem na casa. Né? A esculhambação que está e a desorganização dessas forças policiais precisam, sim, de uma atuação e de uma intervenção, mas de uma intervenção política. Precisam de governo, né? Não de exército. Precisam de uma intervenção civil. O problema aqui do policiamento, aí no caso do Rio de Janeiro, é que no Rio de Janeiro não é que não se tem polícia, no Rio de Janeiro não se tem governo. Né? É um estado que, lamentavelmente, está, desse ponto de vista, acéfalo. Nós temos um governo sem autoridade no estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos um governo ilegítimo em nível nacional e um governo do Rio de Janeiro que, apesar de eleito, não tem autoridade política e social perante a população. Não é? Inclusive por fazer parte de um grupo que é um grupo que já está mais do que comprovado quais são as suas práticas criminosas. Então, a falta de autoridade na polícia não é um fator isolado e que se resolve com uma intervenção de militares. Vai se resolver com uma integração de forças para resolver o problema da segurança pública. E aqui dou um exemplo. Né? Coronel Ibis, que foi do comando da polícia aqui no Rio de Janeiro, está nos ajudando a formular o programa de segurança pública. Tem uma visão muito crítica a esse modelo. Né? E ele contou uma história, nós estávamos em Fortaleza, num dos debates do programa de governo nosso, um debate sobre segurança pública, ele contou uma história sobre a operação de apreensão de fuzis aqui no estado. Né? A maior apreensão de fuzis no Rio de Janeiro não se deu com nenhuma incursão em qualquer favela. A maior operação de apreensão de fuzis no Rio se deu no aeroporto do Galeão, com uma operação de inteligência que foi prender o responsável em Miami. Né? Então, vejam, intervenção militar não faria isso e não resolve isso. Né? Isso se resolve com uma integração de forças de inteligência, com um investimento em inteligência e com uma política de governo que tem autoridade para conduzir isso e autoridade, inclusive, para intervir na força policial militar para combater bandas que atuam dentro das forças militares e civis de polícia no Brasil. Não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Né? O diagnóstico de falência desse modelo, temos acordo. Mas para nós a solução não é com mais militarização. Para nós a solução é com um processo de integração conduzido por civis, por autoridades que tenham a legitimidade do voto popular, né, que representem a população e que não reproduzam um imaginário de truculência. E aí eu termino a resposta colocando um perigo da intervenção do Exército na segurança pública. Nós estamos num momento de crise profunda na nossa sociedade, de crise de destino. Num momento como esse, aparecem vozes falando em intervenção militar. Tem candidato a presidente da República que explora o medo das pessoas e traz o imaginário
da ditadura militar como algo positivo. Nós tivemos recentemente uma greve dos caminhoneiros, onde alguns setores tentaram se apropriar desta greve para colocar a bandeira de intervenção militar, com algum apelo na sociedade. Quando você faz uma intervenção como essa aqui no Rio, você reforça e mexe com o imaginário da população de que militar resolve. Está com problema na segurança? Chama o exército. Está com problema na política que está desmoralizada? Chama o exército também. Está com problema da economia que está com muito desemprego? Chama o exército também. Esse tipo de imaginário é perigosíssimo para a democracia brasileira. Ainda mais quando nós temos uma democracia incompleta, inacabada, e os últimos anos nos mostraram isso para quem queira ver, uma democracia com crise grave de instituições, com hipertrofia do judiciário, que se arvora poder supremo da República, e com um caldo que pode demandar intervenção militar. Em momentos como esse é preciso ter muito cuidado com como atuar e mexer nesse imaginário. Por todas essas razões, nós não achamos que a intervenção aqui no Rio seja a solução. Está claro, muito obrigado. Eu queria passar um tema. Você falou aí muito, se eu li corretamente, numa democracia direta, tá certo? Que, inclusive, é prevista na Constituição brasileira. Eu acho que o Brasil vive hoje uma monumental descrença, você já discorreu sobre isso, tá certo? E a sensação que a gente tem é que qualquer um eleito, ele acaba tragado pelo sistema lá em Brasília, tá certo? E você está propondo, olha, eu proponho uma democracia direta. Você acha efetivamente que é possível você ultrapassar essa barreira que existe dessa democracia por coalizão, seja o nome que for, onde você tem 500 e tantos congressistas, não sei quantos senadores, mas não sei quantos suplentes, uns interesses políticos enormes, com democracia direta, ou você está preparado, e eu acho que a luta política mostra que você é obrigado a negociar. Onde é que você acha que é o ponto de equilíbrio disso? Primeiro, Antônio, acho que essa é uma questão muito importante para o futuro do país. Dizer que eu não tenho nenhum problema com negociar. Acho que negociar deve ser parte da democracia. Eu atuei nos últimos 17 anos no movimento social. No movimento social que teve conquistas objetivas. Conquistou mais de 20 mil moradias no país. Por meio de mobilização, de pressão social legítima, mas, evidentemente, sentando com governos. Já sentei com os governos das mais variadas matizes e cores partidárias para discutir políticas públicas. Negociar é importante. Agora, a negociação não pode ser confundida com troca de princípios, com troca daquilo que se acredita por cargo, por voto no parlamento, porque é isso que gera a esculhambação, é isso que gera a descrença. O diálogo democrático entre as instituições é saudável e necessário. Agora, isso não pode nos levar a uma ideia de que o Brasil se resume à Praça dos Três Poderes. Um governo que tem essa percepção de que pode governar o Brasil estando com uma relação equilibrada com o judiciário e uma relação equilibrada com o parlamento, aprofundará o abismo da crise de representação no país. A relação institucional é fundamental, mas ela precisa ser oxigenada por formas de participação popular. O momento exige isso. O momento histórico exige isso. Este modelo faliu. O presidencialismo de coalizão está na lona, está falido. Se insistir nisso, a anomia institucional que esse país pode cair nos próximos anos leva a um cenário ainda mais imprevisível do que a gente tem hoje. Se insistir no mais do mesmo, contrariando 80% da população brasileira que não quer mais isso e não acredita mais nisso, sabe-se lá onde nós vamos estar daqui a 2, 3 anos. É uma ilusão acreditar que apenas as eleições vão estabilizar o país, independente do resultado dela. Ainda mais nas circunstâncias que estão ocorrendo hoje, com intervenções do judiciário. Esse cenário, nós estamos discutindo aqui o futuro da democracia brasileira. E para isso nós precisamos ousar.
Eu sou partidário da ideia de que nenhuma instituição abre mão dos seus privilégios de maneira voluntária. Quando se encerrou a ditadura militar no Brasil, ela não se encerrou porque um grupo de generais se reuniu numa sala e disse já basta. Já ficamos muito tempo. A ditadura militar se encerrou no Brasil porque centenas de milhares de pessoas foram às ruas e organizaram o movimento das diretas já. Porque movimentos sociais se organizaram e disseram que queriam mudança. Isso criou as condições para uma mudança de regime político no país. A mobilização da sociedade, às vezes tem um certo temor em relação a ela. A mobilização da sociedade é mais do que necessária. Eu aposto muito na mobilização da sociedade para, inclusive, fazer com que um Congresso avesso a mudanças seja forçado a fazer mudanças. Mobilização da sociedade e dar voz para as pessoas. Plebiscitos e referendos é um direito democrático. Um direito democrático que está, inclusive, estabelecido em várias democracias amadurecidas do mundo. Peguemos a Suíça, peguemos a Austrália, peguemos, inclusive, os Estados Unidos, alguns estados com regulamentação de plebiscito sobre vários temas. Peguemos países latino-americanos, com desenvolvimento econômico muitas vezes menor do que o nosso, como o Uruguai, como a própria Bolívia, que construíram formas nas suas constituições de participação constante da sociedade e democratização dos poderes. Né? É disso que se trata. Então, nós defendemos que esse modelo não só é necessário, como ele é possível. Mas, para isso, precisa de ousadia. Se a gente ficar naquele rame-rame da política de compadrio, né, que não se afirmam posições, que tudo se negocia no balcão, né, essa forma de fazer política no Brasil, essa forma está nos levando ao abismo. Nós precisamos de uma política que volte a ter princípios inegociáveis. A nossa campanha é uma que tem princípios inegociáveis. Tem bandeiras que a gente não abre mão e leva até as últimas consequências. Né? Para nós, isso aponta uma forma de fazer política que é capaz de reconectar o poder com as pessoas. É difícil? É um caminho com percalços? Seguramente. Agora, o caminho que nós estamos vivendo não nos parece que seja sem percalços. Pelo contrário. Né? Ter a ousadia de desafiar essa forma como se fez política no Brasil até aqui. Entender que a gravidade da crise exige soluções novas, com participação da sociedade, com mobilização da sociedade e com as instituições se abrindo à voz das pessoas, isso para nós é ponto de partida para enfrentar o tamanho da crise de representação que se tem hoje. Ô, Boulos, eu tenho uma pergunta aqui, provocadora, mas ela, no âmbito aí da tua resposta, eu acho que ela é bastante interessante. Nós estamos falando aqui de capacidade de negociação política e tudo. E é uma pergunta aqui do Nelson Breve, que se refere a Dilma como tendo sido extraordinariamente incompetente do ponto de vista político. Ela e todo o entorno dela, ao deixar que o impeachment dela caminhasse de uma maneira assim inacreditável e aonde, se você olhar para trás, ela talvez tenha cometido erros grandes. A pergunta aqui é o seguinte: na sua avaliação, isso aqui foi um golpe, foi uma incompetência política da presidente Dilma, uma combinação dos dois? O que aconteceu ali? Olha, eu vivi esse processo até um pouco de perto, como liderança do movimento social. Tive nas ruas, em manifestações, tive em inúmeras ocasiões com a própria presidenta Dilma, nos momentos que antecederam o impeachment e que depois o seguiram. Eu tenho uma convicção política e histórica de que nós vivemos no Brasil um golpe parlamentar. Por quê? Porque o impeachment é uma figura prevista na Constituição desde que haja crime de responsabilidade. Né? Não houve, o país todo sabe disso, qualquer caracterização de crime de responsabilidade. Né?
houve uma articulação política comandada pelo seu Eduardo Cunha para colocar o Michel Temer no poder, né? Contrariando o processo eleitoral. Articulação essa, é bom que se diga, porque agora nas eleições vai ter pai querendo negar o filho, né? É bom que se diga, se iniciou com atitude antidemocrática, infantil, chorona do seu Aécio Neves em negar o resultado eleitoral, a sua derrota eleitoral, abrir um cenário de instabilidade que depois foi aproveitado por figuras políticas de plantão, né? Então, eu acredito que houve uma manobra, um golpe parlamentar com apoio de alguns setores da sociedade. Minha crítica à presidenta Dilma mais do que qualquer inabilidade que tenha tido no trato político, né? E aqui eu quero fazer um parênteses em relação a essa inabilidade, porque se é verdade que a Dilma tinha uma dificuldade, não é, no trato político comum em Brasília, é verdade também que este golpe que aconteceu, numa medida importante, foi misógino. E digo por quê, né? Porque ela estava cercada por homens, né, que muitos deles há mais de 30 anos operam aquela política em Brasília, e ela precisava, de alguma maneira, né, se colocar e se impor diante daquilo, né, para não ser engolida por aquele processo da maneira como se realizou. Então, não legitimando ou justificando qualquer dificuldade de trato, é importante compreendê-la nas suas circunstâncias. Mas a minha crítica maior à ex-presidenta Dilma foi o cavalo de pau que deu após as eleições de 2014. Ela foi eleita com um determinado programa, após uma eleição extremamente acirrada, e chegando ao governo aplicou um programa totalmente diverso, né? Sobretudo do ponto de vista de política econômica, iniciou um ajuste fiscal liderado pelo Joaquim Levy, do Bradesco, no Ministério da Fazenda, cortou uma série de programas sociais, inaugurou um processo de desinvestimento público no Brasil e, com isso, também perdeu a base popular que a elegeu e que poderia sustentar o seu governo. Eu acho que a maior inabilidade, o maior erro político da Dilma nesse processo, mais do que questões de trato e de negociação, foi uma opção política de implementar uma agenda que não foi aquela pela qual ela foi eleita. Eu queria dizer mais uma vez que a gente tem várias perguntas aqui sobre vários temas. Eu estou tentando aqui andar e olhando para o tempo, para a gente poder cobrir algumas coisas ainda importantes, e tentando resumir um pouco. E, é claro, como a gente sempre faz, a gente, após esse debate, sempre entrega as assessorias do candidato. As perguntas todas estão identificadas, porque aí o candidato fica à vontade para respondê-las diretamente, usando aqui a democracia direta. Não é isso? Eu tinha aqui duas perguntas a você, Boulos, que passam sobre problemas de ajuste fiscal, problemas de servidores, previdência, porque tem várias perguntas aqui transitando sobre esse assunto, tá certo? E eu queria fazer uma pergunta a você aqui, no seguinte sentido. Você tem no orçamento brasileiro hoje, se eu não me engano, dá algo em torno de 60 e poucos %, está em cima de salários de servidores e previdência social. E, evidentemente, que o próximo presidente ele vai ter que encarar o problema fiscal de alguma maneira. Você botou aí várias ideias, eu vou correr ainda atrás delas, está certo? Mas eu queria dar largada nesse tema, queria saber o teu pensamento sobre esse assunto, por favor. Bom, sobre previdência. Primeiro, dizer o que nós consideramos que
não deve ser feito em relação à Previdência. E isso, para nós, está definido na proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo Michel Temer. É evidente que, sempre que se aumenta a expectativa de vida num país, se debate regime previdenciário, se debate sustentação da Previdência. Né? A Previdência, nós sabemos bem, é um regime de solidariedade geracional. Né? Hoje, nós pagamos, né, para garantir a aposentadoria de quem já trabalhou e, no futuro, alguém pagará para garantir a nossa aposentadoria. Querer tratar o problema da Previdência atacando direitos sociais não é o caminho. Sobretudo querendo colocar a conta da Previdência e da Seguridade Social nas costas dos mais pobres. Foi o que o Temer tentou fazer. Você mexer em aposentadoria de quem ganha salário mínimo, né? Querer desatrelar BPC, benefício de prestação continuada, do salário mínimo. Mexer em pensões, em auxílio-doença, isso é de uma covardia inominável. Querer mexer na aposentadoria rural. Se você olhar o chamado déficit da Previdência, a maior parte dele não é setor público, a maior parte dele é a aposentadoria rural. Quase 100 bi. Né? Só que foi uma opção, e uma opção correta que nós defendemos. Né? De manter um regime especial para pessoas que trabalham sob condições, muitas vezes precárias, sem condições de comprovar tempo de serviço. Né? E a sociedade brasileira fez uma opção em relação ao regime especial para a aposentadoria rural, e nós achamos que tem que ser mantido. Regime de previdência não é autossustentado. Regime de previdência demanda investimento público. Quando se fala em déficit da previdência como algo que deveria ser zerado, supondo que qualquer regime de previdência vai ser 100% autossustentado. Isso é inviável, ainda mais quando se muda a pirâmide etária de uma sociedade. Né? Parte do orçamento de Estado tem que continuar indo para a Seguridade Social e, aliás, a Constituição de 88 já previu isso, destinando fontes de arrecadação para a Seguridade e Previdência. Está lá, PIS/COFINS, PASEP, né? Contribuição social sobre lucro líquido, como receitas destinadas à Seguridade Social. Qual é o problema? E aqui aponto uma questão. Parte dessas receitas não chegam na Seguridade. E aí o déficit é superestimado. 30% de DRU, que leva esses recursos muitas vezes para pagar juro da dívida pública. Né? Esse é um ponto. Segundo ponto, desonerações a rodo em folha. Informalização. A reforma trabalhista diminui a arrecadação previdenciária. A reforma trabalhista informaliza a economia e reduz a arrecadação da Previdência. Então, caminhos como esses aprofundam o problema previdenciário no orçamento. Onde nós achamos que tem que se mexer? Tem que se mexer em privilégios onde eles existem. Isso passa por redução de desonerações, isso passa, não é, por cúpulas dos poderes, que têm aposentadoria especial em cima de salários inaceitáveis. Ontem eu vi um candidato na televisão dizer, quando foi perguntado sobre privilégios, dizer que não, em alguns casos nós temos que considerar uma proposta de as pessoas ganharem 50% acima do teto constitucional. Quer dizer, é de uma insanidade incrível, mas não dá para ganhar acima do teto constitucional. Muito pelo contrário, nós temos que diminuir o abismo salarial no Brasil. É inadmissível que um desembargador, um juiz, né, ganhe 33 mil, ou muitas vezes acima disso com seus vários penduricalhos, e um professor ganhe 2, 3 mil reais. Enfrentar privilégio nessas aposentadorias especiais, o que não significa demonizar servidor público. Isso não é o caminho. Acreditar que há um privilégio generalizado no serviço público, isso não é verdade. Né? Mas nas cúpulas de poderes, há. E isso precisa ser enfrentado e nós pretendemos enfrentar. Né? Isso toca no tema da arrecadação, isso toca no tema da Previdência. Mas eu concluo essa resposta insistindo num ponto. Para nós, o tema fiscal não se resolve com ajustes.
E, aliás, o Brasil dos últimos 3 anos é a maior prova disso. E, aliás, a Argentina do último período é uma grande prova disso. Macri era o herói dos mercados até um mês atrás. Era exemplo a ser seguido. Olha lá. Depois de 20 anos voltou para a FMI. Esse tipo de política não deu certo em nenhum lugar do mundo. A solução do problema fiscal passa por retomada de investimento. E é essa a comparação totalmente torta que economistas liberais fazem entre economia nacional e economia doméstica. Ah, não pode gastar mais do que arrecada. Na sua casa você não gasta mais do que arrecada, no Estado tem que ser igual. Com uma diferença. O investimento público aumenta a arrecadação. Você pode ter círculos virtuosos e círculos viciosos. Hoje nós estamos num círculo vicioso, que a redução de investimento faz com que a arrecadação caia. O ajuste gera desajuste. A ampliação de investimentos, e os canais para isso existem, apontei alguns deles aqui, faz com que a arrecadação aumente, porque ativa a economia. O caminho para resolver problema fiscal não é corte. O caminho para resolver problema fiscal, por mais contraditório que isso possa parecer, é mais investimento. E para se dar passo inicial nesse investimento, tem que cortar onde tem privilégio. Desonerações absurdas, fazer reforma tributária para ter um sistema tributário mais justo, aumentando a arrecadação num primeiro momento, né, e tocando nesses privilégios de cúpula de poderes. Guilherme, a gente está começando a entrar aqui na reta final da nossa conversa. Tem uma pergunta aqui, que eu vou pescar um pedaço dela da Andréa Pena, mas ela é bastante curiosa, porque se eu entendi corretamente o que você está propondo aí a recuperação ser baseada no investimento público maciço, tá certo? Mas, voltando aqui à melhoria do ambiente de negócios, queria fazer uma provocação. Na nossa visão aqui, a gente tem debatido isso muito aqui, tem ouvido inúmeras reclamações, que é a 866, tá certo? Que tem representado, assim, ela foi criada com o melhor espírito e ela virou uma confusão gigantesca no setor público brasileiro. Como é que você consegue dar uma largada de um investimento público pesado e, ao mesmo tempo, você tem uma trava gigantesca, por melhor que sejam as intenções, como a 866? Como ultrapassar esse problema e dar celeridade a um processo desse? Eu acho que essa questão é chave. E boto na questão um outro tema polêmico, além da 8666, que é a lei de responsabilidade fiscal. Efetivamente, para que o investimento público possa chegar na ponta e ser mais eficiente, nós vamos ter que rever determinadas legislações. E rever determinadas legislações não significa perda de controle. Muito ao contrário. A Lei 8666 está aí e não consta que a corrupção não ocorra. Ela ocorre. Ela foi feita para inibir corrupção em contratos e licitações. Olha o que nós estamos vendo no país. Então, licitações arranjadas, muitas vezes, com a 8666. Essa legislação não é antídoto para a corrupção. Ela trava processos e não impede a corrupção. Não cumpre o papel que ela deveria cumprir de espírito, de origem. Então, nós precisamos de uma revisão na legislação que melhore as condições para a capacidade de investimento público no Brasil e, ao mesmo tempo, tenha mecanismos e garantias de transparência. É nisso que a gente acredita. Formas de contratação do Estado que se preserve a impessoalidade, que se preserve a isonomia, que se preserve a transparência dos negócios públicos, mas, ao mesmo tempo, que se desburocratize o processo de contratação. As obras de infraestrutura no Brasil são exemplo disso. Demora-se décadas para fazer uma ferrovia, para se fazer uma obra básica de infraestrutura. Infraestrutura não só para economia, infraestrutura urbana. O caos de transporte público que a gente vive. 45% da população brasileira ainda não tem saneamento básico. Que esse sim é uma causa profunda da mortalidade infantil, muito mais que o problema dentário das mães. Mas, enfim, é aí que
que nós precisamos mexer. E aí, complemento com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós pretendemos, sim, uma proposta de revisão da Lei 8666 dentro deste espírito que eu apontei aqui, preservando a transparência, o enfrentamento a toda forma de corrupção, mas permitindo ao Estado melhores condições para atuar, investir. E nós pretendemos também rever a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje, ela leva e induz a terceirização e privatização de serviço. Ela induz as organizações sociais, por exemplo, tomarem conta do setor de saúde pública e de educação pública com resultados, muitas vezes, ruins. Mais caros e com serviços piores. Porque tem o teto com o pessoal e o Estado não pode fazer gestão direta. A Lei de Responsabilidade Fiscal impede que o Estado faça investimento contracíclico no momento de crise, né? Porque isso é criminalizado pela LRF. Né? Então, nós precisamos no Brasil, mais do que uma lei de responsabilidade fiscal, de uma lei de responsabilidade social. E é essa que nós queremos estabelecer num governo nosso. Perfeito. Olha só, eu tenho mais duas observações. Eu queria fazer uma pergunta sobre educação, que veio da Ivone Bezerra de Mello. Eu queria saber, na sua cabeça, o que é um eixo fundamental, onde é que a educação no Brasil está falhando, onde é que ela está acertando. O que você pensa sobre esse assunto? Difícil dizer onde está acertando. Onde está falhando é mais fácil. Vamos lá. Eu acredito que tem dois grandes debates quando nós falamos de educação no Brasil. Um debate de ensino básico e um debate de ensino superior. Porque, às vezes, o debate fica só no ensino superior e não se toca no maior gargalo da educação brasileira, que segue sendo a educação básica. Achar que a quase universalização do acesso à educação básica é a solução, nós estamos vendo. Se ampliou muito, embora ainda tenha evasão escolar altíssima, mas se ampliou o acesso à educação básica. E depois de muitos anos, os jovens estão saindo da educação básica, sabendo muitas vezes ler, escrever e fazer conta, e olhe lá. Isso passa por um processo pesado de investimento público em educação e passa por um debate de revisão de currículo, reforma curricular e qualidade educacional no Brasil. Primeiro, em relação ao investimento. Está lá, Sistema Nacional de Educação prevê o custo aluno qualidade inicial. Não foi implementado até hoje. 50 bi ao ano que iria para a educação básica, valorizar professores, pagar o piso salarial, plano de carreira, equipar as escolas, né, com informática, universalização da internet nas escolas. Então, isso está parado por falta de investimento. Nós precisamos voltar a investir aí. Aqui no Rio nós tivemos um exemplo do CIEPS como escola em tempo integral. Aqui no Rio nós tivemos a proposta aprovada, lamentavelmente apenas após o assassinato da Marielle, mas um projeto da Marielle na Câmara Municipal do Rio, que é o projeto de creches em tempo integral para atender também as mães que trabalham em estudo. Então, projetos dessa natureza nós queremos e nós vamos implementar se ganharmos as eleições. De valorização do ensino básico em termos de estrutura e condições de ensino. E também em termos de qualidade. A Base Nacional Curricular Comum precisa ser revista. Não revista como quer a turma do movimento Escola Sem Partido, né? Que, na verdade, é escola do pensamento único, sem diversidade. Mas revista do ponto de vista de que nós precisamos de uma educação que não apenas forme estudantes para fazer prova, que não apenas forme estudantes para o mercado de trabalho, e olhe lá, mas uma educação que forme a nossa juventude para a cidadania, para a vida, para os desafios que vão enfrentar. E isso implica uma reforma da Base Nacional Curricular debatida com a comunidade escolar, com professores, com estudantes, né? E que, do nosso ponto de vista, não deve ter, ao contrário do atual ministro da Educação, como referência
alguém como Alexandre Frota, que ele recebeu para debater educação no Brasil. Deve ter como referência alguém como Paulo Freire, patrono da educação brasileira, que pensa uma educação crítica, pensa uma educação que parta da realidade das pessoas e não apenas de metas estabelecidas burocraticamente por dirigentes do sistema educacional. E termino falando rapidamente sobre o ensino superior. Nós temos um gargalo hoje. O gargalo tem um cruzamento perverso no Brasil. Quem estuda no ensino básico público, se for para a universidade, vai para a privada, muitas vezes. O regime de cotas e de ampliação das vagas melhoraram isso, mas ainda há uma discrepância brutal. Quem estuda na escola particular tem a sua cadeira cativa garantida na universidade pública. A solução para isso, do nosso ponto de vista, ao contrário do que alguns tentam impor, não é cobrança de mensalidade na universidade pública. Ao contrário, é maior democratização da universidade pública. Melhorando o ensino básico para reduzir esse gargalo e ampliar a democratização do acesso, aumentando o número de vagas. Nós estamos no nosso plano de governo a propósito de criar 1 milhão de vagas na universidade pública no Brasil e criando um regime de transição de o que hoje o Estado investe em universidade, em bolsas, em formas de acesso para a universidade privada, para que esse dinheiro vá para a universidade pública. Hoje se gasta mais com o FIES do que com as universidades públicas. Sim. É importante fazer um regime de transição. É claro que esses modelos, como o FIES e o ProUni, permitiram acesso de muita gente à universidade que não tinha. E a nossa proposta não é, nem de longe, mexer com a bolsa de ninguém. Ao contrário, tem que ser preservado. Agora, nós precisamos, ao longo do tempo, construir um regime de transição para que essas vagas sejam criadas na universidade pública, porque a universidade pública não é apenas um apreço especial pelo público. Nós estamos falando de pesquisa, extensão. Nós estamos falando de inovação, que é importante para o processo econômico, para a indústria, para as empresas. Né? Hoje nós temos menos de 1% do PIB investindo em ciência e tecnologia. Você retomar o investimento em ciência, tecnologia e inovação, que é chave para um desenvolvimento soberano, porque nós não queremos o Brasil como fazenda do mundo, exportando minério de ferro, soja, né, para os chineses, e sem ter uma inserção soberana no cenário internacional. Nós queremos um Brasil investindo em ciência e tecnologia, e para isso é chave a universidade pública. Guilherme, aqui quem manda são as mulheres, como eu sempre digo. Nossa presidente ali já sinalizou, sabe que o negócio de mulher tem que andar no horário, tá certo? Mas nós temos uma pergunta a mais a ser feita, e, na verdade, eu queria até fazer a observação da demonstração da importância que, para todos nós, foi essa palestra sua aqui, porque nós temos a presença aqui do Coronel Queiroz, do Comando Militar do Leste, e ele queria dar uma palavrinha sobre o assunto, retomando a discussão da segurança. Tá bom? Por favor, Coronel. Boa tarde a todos. Agradeço aí a doutora Ângela. E peço aí escusa por voltar a um assunto que o doutor Guilherme Bozo citou. Eu não poderia deixar passar em branco, porque eu acho que a intervenção, como está sendo citada, e não é só pelo senhor, mas por outros candidatos, eu tenho vindo aqui e tenho visto que existe uma desinformação em cima dos pontos positivos. Não por culpa dos senhores, mas muitas vezes por culpa do que é publicado na imprensa. E aquilo que é feito dentro de um instituto público e de um instituto sério não chega ao conhecimento dos senhores. Até porque é muito difícil vocês ficarem acompanhando uma coisa específica, não só do Estado, como também da nossa parte. Então, eu não poderia ser omisso e deixar passar em branco de fazer alguns comentários positivos, não rebatendo nada ideológico, mas sim dentro da parte de segurança onde nós trabalhamos. Eu faço parte das Relações Institucionais do Comando Militar do Leste, diretamente ligado ao general Braga Neto, que é o interventor, e também faço parte do Gabinete de Intervenção Federal,
na área de relações institucionais, diretamente ligado ao general Braga Neto. Não poderia deixar de passar algumas informações. Com relação à parte da intervenção, nós temos que deixar bem claro uma coisa. A intervenção não é militar. A intervenção é federal. E foi nomeado um general. Poderia ter sido o senhor, a senhora, mas coube a nomeação a um general do Exército, que também é o comandante militar do Leste e que também é o comandante das operações de GLO no Estado. Bem, a partir do momento que se recebeu a missão, e isso o deputado sabe, os dois deputados que estão aqui, o deputado Freixo, o deputado Chico Alencar, já compareceram a reuniões com o general Braga Neto, já receberam alguns esclarecimentos inicialmente sobre o que nós estávamos pensando. Não é uma missão fácil. Concordo que a intervenção não vai melhorar a segurança do Rio de Janeiro. É impossível. Uma coisa que está viciada há 30 anos, você mudar em 8 meses. Não existe isso. Nós não podemos acreditar em Papai Noel. Isso nós temos que concordar. Agora, alguma coisa de legado, de estrutura, de medidas emergenciais, essas sim nós podemos fazer. E é o que estão sendo feitas. Estão sendo melhoradas a parte da estrutura da polícia. A parte de inteligência começou a ficar integrada. Nós veremos, com certeza absoluta, não tenho dúvida disso, em cima até dos números que nós temos hoje, onde a violência maior hoje está em confronto. E eu vou dar uma explicação por quê. Porque hoje, o bandido, quando confronta a polícia, o policial não vai dar tiro a esmo. Ele vai acertar o bandido que está atirando nele. Às vezes as coisas não são. Nós não somos a favor da porrada, da violência, não. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui junto com a sociedade. Nós somos uma sociedade só. Eu sempre digo que não existe essa diferença, até já falei aqui sobre isso. Sociedade civil militar, não existe sociedade civil militar. Existe somente uma sociedade. É a nossa brasileira. E é o que nós sempre defendemos. Agora, você não pode ir para uma comunidade, ser recebido a tiros e dizer muito obrigado. É uma diferença muito grande. Hoje, nós temos, em todos os índices, se pegar os dados do Instituto INSP, todos os índices, com exceção do confronto, que subiu, naturalmente, porque agora o bandido está dando tiro, está levando tiro real e está morrendo. Agora, os demais índices, sem nenhuma exceção, e isso nós temos prova, diminuíram. Todos diminuíram. E eu mostro os dados do Instituto INSP. Está conosco. E isso é constante. Só que aqui não cabe a gente ficar discutindo esse tipo de coisa. Eu só quis fazer esse esclarecimento para dizer às pessoas e aos senhores que há necessidade de se acreditar que alguma coisa de positivo será deixado para o Rio de Janeiro. Não que vai acabar com insegurança, mas sim que vamos deixar um legado de uma estrutura nova, de uma reestruturação da polícia, como está sendo feito, de uma área de inteligência que é extremamente importante, melhorada, porque a ideia é essa, e um base da parte de segurança com uma outra visão. E, com certeza, como já foi dito aqui, e eu repito, não vamos poder melhorar a segurança do Rio em 8 meses, mas que vamos deixar um legado para que seja aproveitado para próximos governos como exemplo para melhorar, isso vocês podem ter certeza. Obrigado aí pela colaboração. Nada, eu que agradeço, inclusive, ao candidato Boulos a surpresa, mas é que nós achamos que era um depoimento importante para você. Espero que você não tenha se chateado, coronel. Mas eu achei que foi um elemento de prestígio a presença dele aqui, porque ele dá muita importância. Evidentemente que o papel do Freixo aqui no Rio é desnecessário falar, a opinião de vocês. Por isso que nós liberamos aqui o microfone, saindo até da nossa regra. Não sei se você quer
dar alguma palavra Só sobre o comentar assunto. muito rápido, Por na favor. verdade. Bom dia, coronel. E dizer o seguinte, que assim, a crítica que nós fazemos, coronel, é a forma como o governo do Michel Temer instrumentalizou as forças militares nessa intervenção. O debate sobre a eficácia da intervenção, bom, nós já discutimos aqui, talvez, acredito que tenhamos posições diferentes sobre isso, é parte do diálogo democrático. Agora, o nosso problema é, os próprios militares, o senhor sabe disso, foram pegos de surpresa. Não houve planejamento prévio à intervenção. Isso ficou evidente nas notícias que foram veiculadas no momento da intervenção. Visivelmente também foi uma jogada política do governo Temer, o governo mais impopular da nossa história republicana, com 3% de aprovação. Não é mais um dia, acho que está mais fácil aqui no Rio achar, disse isso para o Zé Trajano outro dia, um torcedor do Ameriquinha do que alguém que aprove o Temer, né, nas ruas do Rio de Janeiro. Mas, enfim, um governo como esse, que tinha acabado de ser derrotado na votação da reforma da Previdência, que era o seu carro-chefe, criou um factoide para tentar alçar a popularidade, ao que consta não deu muito certo. Né? Mas, enfim, a nossa crítica é em relação a este uso político e o que nós entendemos como modelo de segurança pública. Nós defendemos que haja uma integração. E queria pontuar o seguinte, nós não estamos entre aqueles, coronel, que acreditam que, bom, tem tiros e você vai dar bom dia, tem tiros e você vai dar flores. Não, mas nós estamos entre aqueles que achamos que a melhor forma de lidar com a questão da segurança pública não está na troca de tiro. Está em poder fazer com que o fuzil não chegue em quem está dando tiro. Que é enfrentar o tráfico de armas. Né? E isso nós vamos fazer com um enfrentamento que é de inteligência e de integração. Não é só com tropa na rua. É nisso que a gente acredita como modelo de segurança. Eu acho que as posições são mais similares do que se imagina, mas eu queria passar aqui a palavra para a nossa presidente, para ela encerrar aqui o nosso debate. Muito obrigado. Guilherme, eu quero agradecer a você pela tua presença e como já foi colocado aqui, tivemos vários pontos que estão em comum e alguns divergentes, mas eu acho que isso é a riqueza. É a riqueza do debate, é a riqueza que nós queríamos trazer, trouxemos com a sua presença aqui para termos esse conhecimento. Então eu acho que saímos daqui bastante enriquecidos com esta nova visão de pontos que às vezes nós da associação aqui não estamos tão acostumados a tratar, mas de uma maneira muito clara, muito objetiva, que você trouxe e nos traz a pensar, tá bom? E quero agradecer a todos, uma boa tarde, mais uma vez.